Graça e paz. Senhor Jesus, mais um domingo, mais uma oportunidade de nós irmos com a igreja e louvarmos a Deus, meditarmos na sua palavra, mantermos comunhão, ainda que de maneira remota, ainda que de maneira estranha, mas sabemos que o amor que o Espírito Santo coloca em nosso coração, ele transcende fronteiras de espaço, de tempo, e é isso que nos une no mundo inteiro, em todo o globo terrestre. A todo momento, a todo minuto, há um grupo de irmãos orando, louvando, buscando a Deus, e isso nos conecta como cristãos, como filhos do reino de Deus, com todos eles e eles conosco. Eu gostaria de pedir aos irmãos para abrirem as suas Bíblias ou para ouvirem a leitura no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22, versículo 15 até o 18. Gênesis 22, 15 a 18. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que você fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Esse trecho, ele é o final daquela história em que Deus pede a Abraão que entregue a ele o seu filho em sacrifício, entregue Isaque em sacrifício. Abraão obedece a Deus e chega realmente a quase sacrificar Isaque, né? Mas Deus intervém através do anjo e impede Abraão de chegar ao fim do sacrifício e promete a Abraão, e diz a Abraão: olha, agora eu sei que você me teme, e porque você me obedeceu, não me negando nem o teu filho amado, né, eu farei de você grande, próspero, sua descendência será tão numerosa como a areia da praia do mar, conquistará os seus inimigos e abençoará aqueles que te abençoarem. Muito bem. Nós temos isso como maior das expressões de fé, praticamente, na Bíblia. Toda vez que nós falamos de fé, nós falamos de Abraão, pai da fé, e falamos desse fato, em que Abraão entrega o seu filho Isaque, seu filho amado, por quem ele tinha esperado por muitos anos, em sacrifício a Deus, crendo na palavra de Deus, crendo que Deus lhe tinha dado uma promessa de que através do seu filho ele teria uma grande descendência. Então ele oferece, ou ele chega quase a oferecer Isaque, sabendo que Deus o ressuscitaria, Deus o devolveria, de alguma forma Deus impediria que a promessa fosse desfeita por esse sacrifício. E nós então, quando olhamos para a nossa vida, nós nos perguntamos: será que nós temos fé? Será que nós temos fé a ponto de sacrificarmos aquilo que nos é mais caro, ainda que seja um filho, se Deus assim o pedir? Uma das coisas que mais causa doenças mentais entre os cristãos é o fato de se cobrar deles uma fé tão heróica que eles não conseguem atingir. E então disse para o cristão que ele está passando por problemas porque ele não tem fé. Ora, se você tivesse fé, você não estaria recebendo tanta aprovação. Se você tivesse fé suficiente, você não estaria doente. Ou se você tivesse fé suficiente, Deus o curaria. E não é incomum esse tipo de pregação, não é incomum esse tipo de mensagem, que infelizmente é aceita pelos nossos irmãos como sendo verdade. E a partir daí, eles começam a entender que tudo aquilo que acontece na vida deles de errado, na verdade acontece porque eles não têm fé. Afinal de contas, se eles tivessem fé, eles estariam bem. Não é essa a promessa que Deus fez para Abraão? Em troca da fé que Abraão tinha, ele seria próspero, seria numeroso, seria poderoso, seria rico. Ora, se Deus
prometeu isso para Abraão, consequentemente, ele também prometeu para nós, porque fé é fé. Então, as pessoas acabam acreditando nisso. E aí hoje você vê muito nos consultórios psiquiátricos, nas terapias, pessoas que chegam quebradas, chegam completamente arrasadas, porque compraram esse tipo de pregação, compraram esse tipo de doutrina e culpam-se a si mesmo pelos seus próprios problemas, porque, afinal de contas, elas não conseguem ter fé suficiente. Muito bem. O grande problema é que não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. Ela não ensina que você precisa ter a fé que Abraão teve, e se você tiver esse nível de fé, você vai conquistar todos os seus inimigos, você vai conquistar todos os seus desejos, todos os seus pedidos em oração serão atendidos, você não vai ter mais problema financeiro, não vai mais ter problemas familiares, não vai mais ter problemas com saúde. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos traz, a Bíblia é uma grande história, composta com várias pequenas histórias, que conta como Deus entra na história da humanidade a partir de Gênesis, buscando resgatar o homem que caiu lá em Gênesis 3. Então, é uma história de redenção. E nessa história de redenção, nós temos vários personagens que se destacam e que nós entendemos, ou que nós os temos como pessoas importantes, como homens de fé, mulheres de fé, campeões da fé ou heróis da fé, como se fala lá de Hebreus capítulo 11. E nós nos comparamos com essas pessoas e pensamos, eles sim, viveram uma fé extraordinária, andaram com Deus de maneira extraordinária. Eu sou ordinário, eu não sou extraordinário, eu não tenho esse nível de fé. Mas dizem para mim que eu tenho que ter fé, muita fé, para eu poder vencer a minha vida. E se eu não venço, se eu tenho problemas, se eu perco o meu emprego, se eu fico doente, se eu me divorcio, enfim, se eu bato o carro na esquina, é porque eu não tenho fé. Então eu dei brecha e o inimigo entrou na minha vida, né? E por causa da minha falta de fé eu estou colhendo os frutos, né? Por minha própria culpa. Não é assim que acontece com os heróis da Bíblia. Mentira, muita, grande mentira. Se nós olharmos para a vida de cada um deles, nós vamos perceber que nenhum deles foi melhor do que nós. E eu queria mostrar isso na vida de Abraão, né? Já que Abraão é o pai da fé, seria o exemplo maior de fé, como nós começamos dizendo com relação ao episódio de Isaac. Então vamos observar como Abraão não era nada disso. Embora seja o herói da fé, a fé que Abraão demonstra lá no capítulo 22, no episódio da oferta de Isaac em sacrifício, não nasceu com Abraão. A fé não nasceu, Abraão não nasceu um homem de fé. Abraão nasceu um homem como cada um de nós. Nós podemos dizer que a fé de Abraão, ela começa como uma pedra, começa como uma gema, e Deus vai burilando, Deus vai transformando aquilo, vai lapidando, vai transformando aquilo num grande diamante. Então, se nós temos uma fé comparável a um diamante em Gênesis 12, nós voltamos ao início da história de Abraão em Gênesis 12. Se nós temos como um diamante em Gênesis 22, nós voltamos a Gênesis 12 no início da vida de Abraão e nós percebemos que não era nada disso. Vamos lá. Não peço para que leiam, porque a gente vai navegar aqui na vida de Abraão por algum tempo e nós não temos como parar para ler tudo. Mas nós começamos em Gênesis 12, em que Deus chama Abraão e diz para Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Essa é a promessa. Aqui começa a vida de Abraão com Deus. Abraão tem aqui 75 anos. Ele vivia na Mesopotâmia. Ele vivia entre a idolatria, nós não sabemos se ele era idólatra ou não, mas vivendo numa cultura idólatra e não ainda conhecendo a Deus, provavelmente ele também era. Agora ele é chamado por Deus, ele se depara com um novo Deus que o chama e lhe faz uma grande promessa. Então ele crê nessa promessa,
e segue aquilo que Deus mandou. Deus fala para ele: sai da sua terra, da sua zona de conforto, do meio dos seus parentes, da sua cultura, do seu contexto, deixa para trás o seu trabalho, deixa para trás as suas amizades, deixa para trás a sua vida como você tem hoje, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão creu, não conhece essa terra, não conhece praticamente esse Deus, ele vai embora, ele confia nessa promessa. Mas logo em seguida o texto nos diz: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Observe, Deus tinha dito para Abraão o seguinte: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa tudo para trás. Abraão saiu, mas ele saiu mais ou menos, porque ele levou Ló consigo. Deus tinha mandado deixar os parentes para trás, ele leva Ló, seu sobrinho. Ou seja, ele não obedece de maneira completa e exata a ordem de Deus. E vai embora, e leva Ló consigo. Logo em seguida, Abraão chega em Canaã, que é a terra prometida, e começa a peregrinar ali, de um lugar para o outro, de Ai para Betel, e assim vai. Ele vai andando, vai andando, vai andando. Monta acampamento aqui, fica ali algum tempo, acaba a vegetação, acabam os recursos naturais, ele levanta o acampamento, vai para outro lugar, vai para outro. Chega uma hora que bate a fome naquela terra. A terra é assolada por seca, é assolada pela fome. O que Abraão faz? Ele vai para o Egito. Porque lá no Egito havia comida, lá no Egito havia água, lá no Egito havia riqueza. Então ele vai para o Egito para tentar a sorte no Egito. Saiu da terra para a qual Deus o havia encaminhado. Deus disse: é essa aqui a terra. Ele já tinha levado Ló, desobedecendo a palavra de Deus. Agora ele vai para o Egito. E chegando no Egito, ele dá uma demonstração de mau caráter enorme. Porque ele chega lá e ele fala para a mulher dele, para Sarai, na época Sarai: olha, você é muito bonita. E os homens daqui vão fazer o quê? Vão levar você, vão pegar você na mão grande, e eu vou ficar sem você. E mais, eles vão me matar por sua causa. Então faz o seguinte: quando a gente estiver aqui, tá, na hora do aperto, você fala que você é minha irmã. Resultado: o faraó realmente recebeu a notícia de que tinha uma mulher nova ali na região, que essa mulher era extremamente bonita, e o faraó então manda buscar Sarai para ser a sua mulher, para compor o seu harém. Para compor o seu harém. Ou seja, imagine você, mulher, seu marido na hora do aperto falar: não, isso aqui não é minha mulher não, isso aqui é minha prima, não conheço, pode levar. O que Abraão faz é uma demonstração de fraqueza moral, é uma demonstração de fraqueza ética. Abraão mostra aqui que é um ser humano como qualquer outro. Na hora do medo, popularmente falando, na hora do aperto, ele não hesitou em abrir mão da sua mulher. Ele não hesitou em abrir mão de Sarai. Olha, o seu faraó, pode levar para você, minha irmã, estou aqui dando de bom grado, fica à vontade. Agora deixa eu ficar aqui na sua terra, sossegado, vou aqui cultivar as minhas plantas, vou aqui cuidar do meu gado, vou ganhar dinheiro aqui na sua terra, e você pode ficar com Sarai. Daqui a pouco o faraó percebe, na verdade, que ela não era irmã, era esposa de Abraão, chama Abraão, passa-lhe uma bronca e fala: é sua mulher, você mentiu para mim. Pega a tua mulher, vai embora, e ainda manda os servos, né, despedirem Abraão com riqueza. Faraó, né, sempre o símbolo da maldade do Egito, aqui Faraó se mostra eticamente mais correto e com melhor caráter do que Abraão. Então esse é o Abraão, pai da fé. E continua a história. Ele sai do Egito, vai embora, e de repente ele fala para Ló. Na verdade, ele começa a crescer, Deus começa a cumprir a promessa para ele, ele começa a se engrandecer, a prosperar, a ficar rico na terra de Canaã. E problema, Ló também. E chega um momento que a terra não sustenta os dois. Aqui nós temos o primeiro problema que Abraão teve por ter desobedecido a Deus lá no começo. Ele e Ló se desentendem porque não há espaço na terra para os dois. Claro que não há. Deus havia prometido para Abraão a prosperidade naquela terra, e a terra não era grande. Então agora existe uma desavença, e Abraão fala para Ló: olha, Ló, faz o seguinte, vamos nos separar, melhor não brigar.
escolhe o lugar da terra que você quer, se você vai para a direita, eu vou para a esquerda, e pronto. Aí Ló olhou para o vale de Sodoma, era um vale extremamente fértil, era o lugar mais fértil da terra, e foi para lá. E deixou Abraão com o deserto. Deixou Abraão com o deserto de Canaã. E continua a história. Continua a história. Chega um momento em que Ló está na região de Sodoma. Sodoma e Gomorra, mais 2 outras cidades, elas são dominadas por um grupo de outros reis, encabeçados por um sujeito chamado Quedorlaomer. E eles servem esse rei durante 13 anos, 13 ou 14 anos. De repente, eles se revoltam contra esse rei e seus aliados. Sodoma, Gomorra, Zoar. Eles se revoltam. Falam, olha, você não vem mais aqui, não vamos mais pagar imposto para vocês, vocês não vão levar mais a riqueza da nossa terra. Bom, foi o estupim da guerra. Os reis, o Quedorlaomer com os seus aliados vieram, conquistaram Sodoma, conquistaram Gomorra e os seus aliados. E Ló estava morando lá. Então, essa notícia chega até Abraão. Olha, Abraão, teu sobrinho Ló teve problemas em Sodoma. Sodoma foi conquistada por um povo lá do Quedorlaomer. Levaram todos os bens e as pessoas da cidade, inclusive o seu sobrinho Ló. Abraão, então, junto com 3 dos seus aliados, vai até lá, reconquista Sodoma, reconquista as pessoas e as riquezas, e inclusive Ló. Depois disso, o que acontece? Aí você vai para o capítulo 15. Abraão derrotou reis poderosos, Abraão derrotou exércitos poderosos, com o seu próprio exército e com o exército dos seus amigos. E o que acontece? Ficou aquele clima. Espera aí, eu agora bati nos caras, eu agora conquistei os sujeitos, e o meu nome vai começar a correr de boca em boca, como sendo alguém que enfrentou os reinos poderosos, e de repente os caras vêm aqui e vão acabar comigo. Então Deus intervém e diz, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. Não precisa ter medo. Os caras ganhou a inimizade desses reis, ganhei. Esses reis são poderosos, mas não tenha medo, porque eu que sou o seu escudo. A sua defesa sou eu. Não é teu exército, não são os 318 homens nascidos na tua casa, homens de guerra, não é com a tua força que você vai se manter. Eu sou o seu escudo. Ok. Então Abraão, em seguida, ele fala para Deus, tudo bem, o Senhor disse que o Senhor é meu escudo, o Senhor me prometeu uma descendência, me prometeu riqueza eu já estou conseguindo, estou ficando rico na terra, mas eu não tenho filho. E como é que o Senhor falou que eu vou ter uma descendência se eu não tenho filho? Na verdade, se eu não tiver um filho natural, quem vai herdar tudo aquilo que eu tenho, que aquilo que o Senhor prometeu para mim, toda a minha prosperidade, quem vai herdar é o meu servo, Eliezer. Era costume na época, era lei, na verdade, na época, que o homem que morresse sem deixar um descendente do sexo masculino, ele transferia a sua riqueza para o servo de confiança, geralmente o servo mais velho da casa. Então, Eliezer herdaria tudo aquilo que Abraão tinha. Deus fala, não, Senhor, é um filho nascido de você, não é o seu servo. Você vai gerar um filho. E você vai gerar um filho e esse filho é que vai herdar a sua riqueza. Tá bom? Tá bom. Abraão continua andando, continua peregrinando. Chega uma hora que ele fala, ele chega para Sara e fala, Sara, Deus me prometeu uma descendência. Deus me prometeu filhos. O problema é que você não tem filho. Você não pode ter filho. Faz tantos anos que nós estamos casados e até agora nada. Sara então diz, olha, tá bom, Abraão. Eu realmente não posso ter filhos, mas Deus me impediu de ter filhos, então tenha filho com a minha serva, com Agar. Mais uma vez, era lei naquela época. Abraão não fez nada de errado, era uma lei que dizia que a mulher, quando era estéril, o marido tinha direito de possuir a sua escrava para gerar descendência a partir dela. E esse filho é que herdaria então aquilo que o homem tinha. Porque o homem não podia morrer sem ter um filho. Não podia morrer sem ter um descendente do sexo masculino. Porque se morresse assim, os bens iam para o seu servo de confiança.
Então, se a mulher dele não podia ter filho, ele tinha que ter filhos, ele tinha que gerar filhos das escravas, das concubinas ou das amas da sua esposa. Foi o que ele fez. Então, procurar gerar um filho com Agar não foi pecado. As pessoas dizem, olha, Abraão não teve fé. Não, não é isso. Até aquele momento, tudo que Abraão tinha era uma promessa de que ele teria um filho. Como a esposa dele é estéril, e até aquele momento ele não sabia que esse filho nasceria de Sara, ele fez aquilo que a natureza mandou fazer, aquilo que os costumes mandavam fazer, aquilo que a lei da época mandava fazer, só isso. Né? Teve ali Ismael com Agar, nós conhecemos toda a história. Né? Teve um momento de fraqueza, mais uma vez, de Abraão. Quando Ismael nasce, quando Agar se vê grávida, ela começa a desprezar Sara. Olha, eu vou ter um filho do teu marido. Você não conseguiu dar filho para ele, então eu vou dar. Estou aqui cumprindo o papel que você não consegue cumprir. Sara se impacienta com isso, chama Abraão para conversar, e o que Abraão faz? Manda embora Agar, grávida do seu filho. Aí sim, Abraão está mostrando mais uma vez que é uma pessoa que não tem muita firmeza. Porque se ele tem na cabeça dele que ela está gerando um filho para ele, e que esse filho vai ser a descendência dele, por que razão ele despreza aquela que está levando no ventre o filho que é dele? Você sabe como é um conflito complicado? Porque a vida é complicada. A vida é complicada. E Abraão está ali dentro de um contexto social, um contexto familiar extremamente complicado. E ele procura resolver de um jeito, resolver de outro, ele bate a cabeça aqui, bate a cabeça acolá, ele cai aqui, ele erra acolá. Ele vive uma vida comum. Ele sabe que ele tem uma promessa, ele caminha aguardando o cumprimento dessa promessa. Como ele não sabe como essa promessa vai ser cumprida, ele vai tentando ele mesmo forçar o cumprimento da promessa. Por isso ele tem um filho com Agar. Mas as coisas continuam. Então, quando o conflito estoura entre Agar e Sara, ele manda quem? Agar embora, que era a mulher que tinha um filho dele no ventre. Tanto é que Deus intervém e manda Agar voltar. Manda Agar voltar. Fala, volta lá, você vai ter um filho de Abraão, você vai chamar esse filho de Ismael, e ele também vai ser grande. Ele também vai ser grande, próspero. Tanto quanto vai ser o próximo o filho de Sarai. E as coisas continuam andando. Até que nós chegamos no versículo 19. Desculpa, versículo 17 do capítulo 17. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus disse: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Aqui nós chegamos no ápice da história. Agora é que Deus fala para Abraão que o filho que haveria de nascer não era aquele que ele havia gerado com Agar. Na cabeça de Abraão, Ismael seria o seu herdeiro. Por isso que ele fala com Deus dessa forma: olha, deixa como está. Deixa que Ismael seja meu herdeiro, já deu tudo certo. Mas Deus disse: não, a promessa que eu havia feito é que quem vai gerar o filho, através do qual a sua descendência vai ser chamada, é Sara. Mas Deus não tinha dito isso para ele lá atrás. É por isso que Abraão anda em círculos batendo cabeça em várias vezes, anda em círculos caindo, levantando, acertando, errando. Deus só revela para ele que a mãe do herdeiro prometido em Gênesis 12 vai ser Sara, aqui em Gênesis 17. Mais adiante, Abraão vai estar na casa dele junto com Sara, e o Senhor vai aparecer para ele no maior calor do dia e vai dizer o seguinte: olha, daqui 1 ano eu vou voltar aqui e Sara vai te dar um filho. Tanto é que ali naquele momento Sara ri e Deus fala: por que você riu? Ela falou: não ri, não fala nada, você riu. E Abraão, você vai chamar esse filho de Isaque. Isaque quer dizer sorriso. Naquele momento, 1 ano antes do nascimento,
de Isaac é que Deus revela a promessa em sua totalidade, dizendo: o filho vai nascer de Sara. Então, se nós olharmos, se nós analisarmos a vida de Abraão no seu contexto, nós vamos perceber que Abraão chegou ao Abraão de Gênesis 22, que se propõe a sacrificar Isaac, depois de muitos anos de andar com Deus. E nesse andar com Deus durante muitos anos, Abraão sempre foi um homem comum, um homem ordinário, vivendo uma vida ordinária, uma vida comum, como a nossa vida. Abraão não nasceu pronto. Exigir que uma pessoa que pouco andou com Deus tenha uma fé tão forte, tão firme, tão resistente como foi a fé de Abraão, a ponto dele chegar a sacrificar o seu filho, é uma crueldade enorme. É uma crueldade atroz. Porque a fé é uma coisa que se aprende. Entre Gênesis 12 e Gênesis 22, tem pelo menos um transcurso de 35 anos. Porque, veja bem, quando Abraão é chamado, ele tem 75. Quando Isaac nasce, ele tem 100 anos. Esse episódio do sacrifício de Isaac, estima-se que ele fosse um pré-adolescente. Vamos dizer 10, 12 anos. Ou seja, toda uma vida andando com Deus, até que a fé fosse madura o suficiente para atender um pedido desse. Por vezes nós nos perguntamos: será que eu sou capaz de entregar para Deus tudo? Principalmente aquilo que eu mais amo. Digamos, a minha vida, vamos dizer assim, a minha carreira, os meus bens, os meus relacionamentos, um filho, esposa. Será que eu estou disposto a entregar a Deus como Abraão fez? Esse tipo de pergunta é cruel. É cruel. Porque Abraão, ele chegou a esse nível de fé depois de muito andar com Deus. E Deus não reprime, Deus não cancela a promessa, Deus não reprova Abraão por causa das bobagens, me perdoa a expressão, que Abraão fez durante esse curso de vida. Abraão caiu muito, Abraão errou muito, Abraão se mostrou em várias oportunidades, como naquele episódio da esposa no faraó, no Egito, um homem sem caráter, um homem de ética duvidosa. Aquele Abraão do começo da história é um Abraão como qualquer um de nós. Nós somos o Abraão, nós começamos, na verdade, como o Abraão no capítulo 12. E o convite da palavra de Deus é que nós andemos com Deus, estando cientes que somos homens, que somos mulheres, que somos passíveis de fracasso, somos passíveis de cair, somos passíveis de errar, assim como conseguimos também acertar. Porque é Deus que está operando em nós, é Deus que está trabalhando na nossa vida para que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, para que nós cheguemos a uma fé madura. Porque você não nasce com uma fé madura, você nasce com uma fé pequena, você nasce numa vida em que você precisa tomar leite. A grande questão é que nós queremos ser o Abraão de Gênesis 22 sem passar pelos capítulos anteriores. Achando que nós somos super, ou que nós devemos ser super crentes. Porque exige-se de nós que nós sejamos super crentes. Afinal de contas, você vem aqui, você fala que é crente, você frequenta a igreja, e de repente pegaram você fazendo alguma coisa errada, pronto, a sua fé não é bem assim, você é um crente de meia pataca, você é um crente nominal. Né? E aí fica aquela coisa, aí você começa a se olha para si mesmo no espelho e fala: realmente, eu acho que eu caí, eu pequei, eu não sou tão bom quanto esses crentes aí, eu acho que eu vou sair da igreja porque esse negócio não é para mim, eu não tenho tanta força, não tenho tanta fé. Mas na verdade não é isso que a Bíblia propõe. Isso é o que os homens propõem, isso é o que a religião propõe, isso é o que os moralistas propõem, isso é o que os perfeccionistas propõem. Gente que não consegue nem olhar para o seu próprio umbigo e reconhecer que eles também são Abraão de Gênesis 12. Assumem para si uma capa de santidade, uma auréola de moralidade,
se julgam capazes de classificar quem é crente e quem não é crente, quem está salvo ou quem não está salvo, se o que você faz está certo ou não está certo, se naquele momento que você caiu, você tinha condições de não cair ou não tinha condições. Olha para você e diz, olha, esse aí não é dos nossos. Esse irmãozinho aí não frequenta o reunião de oração. Olha, eu vi esse irmãozinho aí numa mesa de bar, trocando ideia lá com os caras que não têm uma reputação muito adequada. E isso acaba neurotizando, acaba adoecendo as pessoas. Acaba adoecendo aqueles que são cristãos sinceros, que querem viver uma vida santa, mas que são ensinados que a santidade, ela nasce pronta. Aqueles que não toleram nos ver andar, cair, levantar, bater a cabeça, acertar, errar de novo, durante o curso da nossa vida, até que nós cheguemos àquela estatura de fé que a Bíblia nos propõe. Mas graças a Deus é que somos tratados pela graça. Abraão tinha tudo para ser rejeitado. Deus poderia ter dito para Abraão logo no começo, olha, eu falei uma coisa, você já fez outra. Quer saber? Tchau, eu vou arranjar outro que seja obediente. Mas não foi isso que Deus fez. Não foi isso que Deus fez. O que Deus fez? Ele teve paciência, ele foi mexendo aqui, ele foi conduzindo para cá, ele deixou Abraão cair aqui, levantou Abraão, conduziu Abraão para cá. Em nenhum momento Deus pegou Abraão e transformou Abraão num robozinho. Olha, Abraão, você vai dizer isso, você vai fazer isso, você não vai fazer isso. Não, ele foi deixando Abraão viver a vida, ele foi supervisionando e foi dando oportunidades para Abraão cair, para Abraão se levantar. Porque foi no curso dessa vida real, pé no chão, que Abraão aprendeu a fé. Deus não desistiu de Abraão, porque sabia que Abraão era apenas pó. O Abraão que sacrifica Isaac é pó. E só é o Abraão que sacrifica Isaac porque Deus fez dele isso. Não é fruto da vontade dele, do esforço dele, da corrida dele, do ensino dele, do aprendizado dele, não. É fruto da operação do Espírito Santo na vida dele, numa vida do dia a dia, pé no chão. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que a escola da fé é a escola do dia a dia. As pessoas dizem, o deserto é a escola da fé. Não é. Ir para o deserto é fugir da realidade. Ir para o deserto é fugir. Mas Jesus foi para o deserto, não foi para aprender. Jesus foi para ter comunhão com Deus e aprender a respeito da sua missão. Moisés foi ao deserto, subiu ao monte para receber as tábuas da lei. Porque a fé de Moisés foi testada nos 40 anos no deserto. Foi no monte. Então, o que eu quero dizer é que nós estamos numa escola da fé. A mesma escola pela qual passou Abraão. Passaram Davi, Salomão, o apóstolo Paulo. E nessa escola nós não somos tirados da nossa realidade do dia a dia. Deus não nos suspende, nos leva para os lugares celestiais para nos dar uma aula sobre fé. Nós aprendemos sobre fé no nosso dia a dia, enfrentando as dificuldades, enfrentando as oportunidades, andando com as pessoas, exercendo a nossa profissão. Em todos esses momentos nós sabemos que vamos cair algumas vezes ou muitas vezes, porque somos pó. E negar isso é nos colocar numa condição de adoecimento. Dizer que você não vai cair, dizer que você consegue vencer, é se arriscar a se adoecer, porque quando você cair, você vai olhar para você e dizer, estou frustrado comigo, não fui capaz, não sou capaz, então agora eu vou orar muito mais, eu vou jejuar muito mais, e você vai cair de novo. Porque você não é melhor do que Abraão, e Abraão não é melhor que nós. Somos todos homens e mulheres feitos de pó, chamados para andarmos com Deus. E no curso desse caminhar com Deus, no nosso dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, aprendermos a fé com aquilo que acontece conosco, com o que nós fazemos, com o que nós sentimos, com os acontecimentos ao nosso redor. Por isso é que a Bíblia diz que em tudo Deus trabalha para o bem daqueles que Ele ama, daqueles que Ele chamou para serem conforme a imagem do seu Filho. Deus trabalha em todas as coisas. E aqui a história de Abraão mostra isso.
E Deus trabalha em todas as coisas na nossa vida. Nós não vemos, nós não sentimos, mas nós sabemos. Então, meu irmão, quando você levantar segunda-feira de manhã, imagine se levantando para ir para a escola. Que escola é essa? A escola da fé. Quem é o seu professor? O Espírito Santo. Onde é que é a classe para a qual você vai? Para o trabalho, para a rua, né? Para a tua casa, para a tua escola. Não interessa. A classe é o mundo. A classe é a sua vida, é o seu dia a dia. Essa é a classe. O professor é o Espírito Santo. E as lições? As lições são as provações, as lições são as oportunidades, as lições são as bênçãos. Essas são as lições. Então, meu irmão, a sugestão que eu dou, pare de procurar ser um super crente. Se você vive essa neurose de ser um super crente, e toda vez que você tem problemas, você acha que você falhou, porque você não teve fé, então agora você tem que orar mais, você tem que jejuar mais. Orar e jejuar mais e mais e mais é sempre bom, tem que ser assim, óbvio. Mas não é isso que vai garantir a você a fé suficiente para transpor os seus obstáculos. O que vai garantir a você isso é aprender no dia a dia, com as coisas que acontecem no dia a dia. A fé. A fé se aprende no dia a dia. A fé se aprende no dia a dia. A fé não se aprende nos livros, a fé não se aprende nos sermões, a fé não se aprende no êxtase espiritual. A fé se aprende prestando atenção no que Deus está fazendo na sua vida a partir da segunda-feira de manhã até o domingo à noite. O que é que Deus está fazendo na sua vida? Observe, preste atenção, porque a maneira como você reagir ao que Deus está fazendo vai determinar se a sua fé vai se alimentar ou se ela vai ser uma fé subnutrida. É só isso. Presta atenção no que Deus está fazendo no seu dia a dia. Comece como Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. Cheio de problemas, cheio de defeito. Deus vai caminhar com você. Não, Deus não vai desistir de você como não desistiu de Abraão. Preste atenção no que Deus está fazendo na sua vida. Entregue-se. Coloque-se na mão de Deus. Vigia. Por isso Jesus mandou vigiar. Olho aberto. Deus está trabalhando. Perceba. Reaja conforme Ele quer que você reaja. E acalme-se. Acalma o seu coração. Porque é Deus que prometeu. E como diz o apóstolo Paulo, é Ele que efetua em nós o querer e o realizar. Tudo começa em Deus, tudo passa por Deus, tudo dirige-se a Deus e tudo termina em Deus, porque a glória é somente de Deus. Amém.